Se vocês soubessem o que eu sei, saberiam coisa pra caralho. Jeff, o suricato falante. Pois é, galera, aqui estou eu, Sr. Bolcão. Eu queria começar, como quase sempre eu começo, pedindo desculpas. Eu vou estar terminando o meu mês do horror de 2022 agora em dezembro, com os 3 vídeos que ficaram faltando eu postar em outubro, porque 2022, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe os N motivos do porquê esse está sendo o pior ano da minha vida, mas não vamos entrar nisso aqui, porque hoje é um dia feliz, assim, um dia interessante, porque eu quis compensar pelo fato de eu ter atrasado pra caramba os últimos vídeos do mês do horror, e eu decidi fazer um vídeo a pedido do público, né? E vocês pediram bastante no meu vídeo ranqueando animais da criptozoologia, que está rapidamente se tornando um grande clássico do canal. As 20 pessoas que assistiram esse vídeo acharam ele um dos melhores vídeos do canal, então se você não viu, assista. E nele eu comento, né, rapidamente ali, entre os animais da criptozoologia, a história de Jeff, o suricato falante, que aqui já vem a minha segunda pedido de desculpa, na verdade, porque eu descobri que mangus não são suricatos, são mangustos. É uma palavra que eu nunca tinha ouvido, é algum outro tipo de roedor aí. Eu só presumi que fosse um suricato por causa das ilustrações dele. Mas enfim, é erro de tradução meu, eu não sabia de mangustos. Fica aí o conhecimento. Mas então, muitas pessoas ficaram naquele vídeo perguntando mais informações sobre esse caso, porque eu falo que o caso é muito interessante. E como eu acho que eu só falo Jeff, mas eu não coloco ali o texto na tela, muitas pessoas foram procurar Jeff com J na internet, aí não apareceu nada, mas se vocês procurarem Jeff com G, tem até página na Wikipédia sobre esse caso. Mas de qualquer forma, vocês não vão precisar pesquisar mais nada sobre esse assunto, porque hoje eu aqui vou contar pra vocês, com toda a minha sapiência de qualidade historiográfica, a história de Jeff, o mangusto falante. Então pega aí a sua pipoca, se prepare, senta aí, chama os amigos pra assistir junto e deixa eu contar essa história poggers pra vocês. Senta que lá vem a história. Então assim, eu acho que uma boa forma de começar a contar essa história é perguntando assim: o que vocês fariam se vocês se encontrassem numa situação como em Alvin e os Esquilos? De você abrir a janela e ter ali esquilos cantores, né? O que você faria? Eu acho que muitas pessoas responderiam que eu ia usar isso pra ficar rico, que nem no filme, eu ia criar uma amizade, eu ia sair gritando, correndo, achando que era uma assombração. Então tem várias opções que você pode seguir a partir desse caso. E na história de Hollywood você teve inúmeros filmes com diferentes tipos de animais que tentaram responder essa pergunta: o que fazer quando você encontra um animal falante? E eu acredito sinceramente que o mais próximo que a gente tem de responder essa pergunta de algo que aconteceu na vida real foi a história de Jeff. E também a história de Hoover, a foca falante, que essa é mais bizarra porque tem vídeo dela falando. Era uma grande atração de um aquário nos anos, acho que 50 ou 60. E é bizarro pra caralho, porque a voz da foca é igualzinha, sei lá, a de um velho sueco. Essa porra era tipo o Leôncio do Pica-Pau encarnado. Sério, eu tenho muito medo desse vídeo dela falando. Ela realmente falava, porra, é literalmente uma foca que fala, é isso. Como que a gente não estuda isso na escola? Tinha que ter uma matéria só sobre essa porra desse bicho. Mas é claro, a história desse Hoover é bem diferente. Primeiramente porque a do Hoover realmente aconteceu, é um fato, ninguém duvida. Mas claramente era só uma foca que conseguia imitar a voz dos cuidadores dela. Então
Eu não sei, eu acho que não é sobrenatural o suficiente pra ser um animal criptozoológico. Agora, o Jeff, sim, era um bicho muito encapetado e que, portanto, cria até hoje muitas dúvidas sobre a existência ou não dessa criatura. E eu penso assim, sempre que a gente chega numa história dessa, que é uma história que tem uma certa polêmica, uma história sobrenatural, eu costumo dividir em 3 categorias. Tem 3 categorias que essas histórias normalmente caem. A primeira delas é aquele tipo de história que claramente é uma farsa, que se você gastar 4 minutos da sua vida pesquisando, você vai entender que é uma farsa. Então, por exemplo, você assiste o Exorcista e tá lá, baseado em fatos reais. Aí você vai ver a história real, em 5 minutos de pesquisa você vê que o que mais faltava ali era um psiquiatra e que o povo exagera demais a situação. Mas você também tem a segunda categoria, que é algumas histórias que são tão farsantes, mas tão bizarras, mas tão bizonhas, que você pensa assim, cara, por mais que pareça uma farsa, é um bagulho tão absurdo que eu não acho que ninguém ia tentar passar uma porra dessa. Ninguém ia ter a cara de pau de inventar uma mentira dessa. Então deve ser verdade. Tem a história de um cara que ele disse que ele tropeçou no jardim dele e aí ele acordou num universo alternativo em que os Beatles nunca tinham se separado, e pra provar isso ele retornou pro universo normal nosso aqui com uma fita cassete contendo o novo disco dos Beatles que nunca tinha saído na nossa realidade. E esse disco nada mais era do que uma mixtape de remixes das músicas solos dos 4 Beatles pós-Beatles. Então, tipo assim, foi no mínimo o comercial de mixtape mais pica da história. Mas sabe, é uma história tão absurda que você fala assim, pô, mano, vai ver o cara realmente, porque tipo, quem que ia tentar passar uma porra dessa? Mas existe uma terceira categoria em especial, que é pouco falada, que na minha opinião são daquelas histórias que você vê ela e você vai pesquisar e você não encontra muitos motivos pra duvidar dela. E é essas que mais me preocupa. Então uma delas, por exemplo, é a história de Amityville, da Casa Assombrada de Amityville, que tem vários filmes. Se você for ler o livro, ver os relatos da galera, ver tipo as informações, tipo como ninguém que contou aquela história ganhou um tostão com ela, e você começa a ficar pensando assim, porra, mano, vai ver, aconteceu mesmo essa porra, sabe? As evidências são até poderosas. Então, existem essas 3 categorias. E aí você deve estar se perguntando onde eu acho que a história do Jeff se enquadra entre essas 3 alternativas. E eu respondo dizendo as 3. É a porra de uma história que se encaixa nas 3 alternativas. Ela é bizarra pra caralho, de forma que você pensa assim, como que alguém inventar isso? Deve ser verdade. Ela, ao mesmo tempo, tem um monte de prova farsante que muita gente deve desistir da pesquisa em 2 minutos e falar, isso aqui claramente foi uma farsa. Mas também tem umas evidências muito fortes que você fala assim, tá aí, existiu a porra de um mangusto encapetado falante. Mas vamos enfim contar a nossa história. E não me encham um saco se eu ficar olhando muito pra lá, é porque eu não tenho todas as informações decoradas, eu tenho que ficar olhando aqui minha colinha, meu roteirinho aqui, tá certo? Então, tudo aconteceu nos anos 30 na ilha de Man, que é um puta nome de ilha bosta, mas tá bom. É uma ilha do território britânico situado entre a Irlanda e a Inglaterra, e era uma área rural, isolada, que morava essa família Irving, que era composta pelo pai, o James Irving, a sua mulher, a Margaret Irving, e a sua filha, a filha do casal, que era a Voirrey. Então um belo dia eles começaram a ouvir ruídos nessa casa isolada deles, lá no meio do mato, e depois de vários dias eles ficaram tentando identificar ou neutralizar o que podia estar causando esses ruídos, até que o James começou a rosnar para as paredes. Eu li certo isso? Ele achou que podia assustar um possível brincalhão que estivesse fazendo essa sacanagem com eles. Então ele ficou rosnando pra parede. Começamos bem nossa história aqui. Foi quando aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi o ruído rosnou de volta. O que eu imagino que a reação do James foi mais ou menos essa. What the hell? Get out of here, jockey! E foi assim que começou os contatos da família Irving com esse roedor falante. Aos poucos a família e o animal foram se comunicando através de sons que faziam e eram respondidos pelas paredes. Ele era uma criatura muito mais sonora do que visual, o que significa que eles viam muito mais vultos, mas nunca, assim, dificilmente eles viam
ele inteiro ou coisa assim, eles mais ouviam a voz desse suricato, quer dizer, um mangusto falante. Claro que como em toda boa relação entre família e animal falante que a gente acompanha aí na história de Hollywood, aí em vários filmes, o que aconteceu com eles foi bem parecido. O Jeff começou a tomar mais confiança para aparecer mais desavergonhadamente na frente da família. Ele também começou a cantar músicas pra todo mundo ali, músicas pra galera dormir, principalmente com a Worry, né? É sempre o mais jovem da família que cria um laço mais forte com o animal falante. Eles criaram ali uma amizade forte. E o Jeff começou até a deixar alguns presentes ali pra família Irving, né? Alguns animais mortos ali na frente de casa, pô, como todo bom animalzinho, né? Fofura pura, fofura pura. Mas também, como em toda boa amizade, começa a acontecer aqueles excessos, né? A pessoa começa a ficar muito forgada. E o Jeff, por exemplo, ele começou a ter excessos repentinos de raiva, demonstrar um ódio exacerbado pela Margaret, chegando até a atacar pedras nela. E de vez em quando ele também assumia uma voz demoníaca e clamava ser o Espírito Santo. Porra, igualzinho o filme do Zé Colmeia. Igualzinho. E foi bem por aí quando o Jeff começou a demonstrar que ele poderia ser a porra do anticristo encarnado num roedor, é que a família Irving começou a se desesperar um pouco e começou a procurar ajuda. Então eles começaram, né, tiveram que esperar a porra do bicho falar que ele era o Espírito Santo pra tomar alguma atitude, mas tudo bem, né? Dá pra gente entender isso porque, pô, eles moravam isolados, então, porra, uma família isolada, sem ninguém ali pra conversar, começa a aparecer ali um Jeff cantor pra você vai curtir a vibe, você não vai ficar reclamando muito. Mas aí começa a tacar pedra na sua esposa e começa a falar com, sei lá, uma voz demoníaca de heavy metal, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E logo a notícia se espalhou pra toda aquela região e se tornou um dos assuntos mais comentados de tabloides de fofoca e jornais sensacionalistas da época, ali na região da Europa. Foi bem por aí que o caso explodiu, começou a todo mundo noticiar. Muitas pessoas começaram a ir até a fazenda para ver o que estava acontecendo. Pesquisadores sobrenaturais foram, alguns psicólogos, muitos repórteres começaram a ir. E bem, quando começa a encher então esse lugar de pessoas públicas tentando desvendar o que caralhos estava acontecendo lá, é bem nesse momento que você deve estar se perguntando, pois bem, que provas foram encontradas, né? Afinal de contas, o que teve dessa galera para sustentar essa história maluca? Bem, a resposta rápida é que não teve muita prova não. Assim, na verdade teve até algumas provas que foram bem, acho que obviamente farsas, assim, coisas que não provavam porra nenhuma, só provavam que o Jeff era um filho da puta. Esse documento não prova nada, prova só que é um filho da puta. Então as provas meio que só andavam em círculos, tem até fotos rolando aí na internet que você encontra supostas fotos do Jeff, supostas fotos de pegada, amostras de pelo que foram tiradas e tal, mas depois foram ver e era do cachorro da família. Então, tipo assim, muitas provas e não provas, muitos caminhos que não levam a lugar nenhum. Então é bem por aí que muitas pessoas pulam da história e falam assim, porra, isso aqui é uma mentira, isso aqui foi uma farsa, talvez por publicidade, talvez por nuvem, por atenção. Mas eu acho que mais ou menos por aqui é que a história começa a voltar a ficar muito interessante e a gente começa a se questionar de novo a possibilidade disso aqui não ser uma completa história da carochinha. Assim como no caso da família lá de Amityville, que eu citei rapidamente nesse vídeo, contra todas as suspeitas que se pode ter, a verdade é que a família Irving era bem pacata e, na verdade, toda a atenção direcionada a eles, quando eles pediram ajuda, eles não gostaram, eles acharam um saco, eles gostavam de ficar isolados ali, eles não queriam toda essa atenção direcionada a eles e não trouxe nenhum benefício pra eles. Eles não ganharam um tostão com essa história, eles não escreveram um livro pra vender depois, eles não saíram no país fazendo palestra, não teve nenhum tipo de ganho que a família conseguiu. Muito pelo contrário, a Voirrey, né, foi entrevistada muitos anos depois, já velha, sem ter nenhum motivo mais pra estar mentindo, e ela manteve sustentando que não só o Jeff existiu e todos ali tiveram contato com essa criatura, como destruiu ela, assim, foi um relacionamento meio abusivo que ela teve com essa criatura, que, tipo assim, acabou com a vida dela e da família dela. Foram feitos muitos estudos psicológicos com a família e não atestaram que eles estavam mentindo em momento algum. Haviam ali diferentes diários que cada membro da família escrevia e você vê diferentes relatos por diferentes ângulos e perspectivas a respeito da criatura do Jeff. Outras pessoas ali da região disseram ter visto ele, então começou realmente algumas pessoas
a dizerem que tiveram contato com a criatura. Entre as possíveis explicações para tudo isso, muitos diziam que a filha da família podia ser meio psicótica, meio sociopata, e ela criou uma espécie de história de ventriloquismo, né, dela fazendo as vozes e criando toda aquela tensão para atazanar os pais dela. Só que o problema é que há relatos dos pais dela onde eles viram a criatura com a voyeur presente e sem ter muita chance ali de ser ela interpretando essa criatura. Então assim, uma coisa é certa, a família realmente acreditava nessa história. Sejam eles loucos ou não, seja lá o que tenha acontecido, seja lá o gaslight que você possa fazer com eles realmente, genuinamente acreditavam nessa história. E até certas coisas interessantes, por exemplo, alguns anos antes dessa história toda acontecer, havia rolado de um cargueiro trazendo animais traficados ter sido perdido quando chegou naquela região, com um carregamento que tinha, se não me engano, uns 5 mangustos lá. Então, apesar de não ser um animal típico da região, tinha até uma explicação noticiada sobre o que poderia ter levado esse mangusto até aquele local. Eu acho isso é muito coisa de história em quadrinho. Você explica de onde a criatura vem, mas você não explica a criatura. Então, porra, um mangusto falante eu até aceito. Agora, como que o mangusto falante estava nesta região da Europa? Não faz sentido, minha gente. Tipo assim, a não ser que tenha tido um cargueiro aí pra trazer o bicho pra cá, eu não compro essa ideia. É tipo na adaptação de Mowgli, a galera puta que, porra, orangotangos não são dessa região da Índia, então vamos colocar um macaco pré-histórico que faz muito mais sentido do que botar um orangotango ali. Eu amo as complexidades do mundo nerd. O cara pode voar, mas, porra, como ele faz a barba se ele é super poderoso? Eu amo essas discussões. Então as justificativas se fragmentam, alguns sugerem delírio coletivo, outros que a família não tinha objetivos comerciais com a farsa, mas apenas queriam fazer terror psicológico, porque talvez os 3 fossem sociopatas. Enfim, é uma coisa que se mantém até os dias de hoje. A resposta continua incerta. A família Irving acabou abandonando a casa para fugir dos holofotes. E um cara que mudou para aquela casa depois, supostamente ele disse que o Jeff foi morto em 1947, ali uns quase 20 anos depois da explosão do assunto. E apesar de que as fotos, né, do animal que ele matou, segundo a família Irving, não condizer com o Jeff que eles viram, a verdade é que desde então ele nunca mais foi visto, ninguém mais sabe da existência desse mangusto. Como ele se autoproclamava um mangusto extra inteligente. Eu adoro a arrogância desse filho da puta, tá ligado? Eu não usei muito nesse vídeo aqui porque eu sou péssimo em decorar quotes. Mas se vocês quiserem, entrem aí na internet, vocês vão achar vários textos que tem tipo assim uma lista de citações que encontraram no diário do que essa porra desse mangusto falava, e é uma coisa brilhante. Na verdade, acho que eu vou pegar alguns aqui. Olha só, uma vez ele disse a seguinte coisa: eu sou uma aberração, eu tenho mãos e eu tenho pés. Se você me visse, você desmaiaria. Você ficaria petrificado, mumificado, se transformaria numa pedra ou numa pilha de sal. Caralho. Isso aqui é quase tão assustador quanto ele dizendo que ele é o Espírito Santo com voz do capeta. Eu acho que se tem uma coisa que a gente consegue aprender dessa história é que eu acho fascinante como mesmo as histórias mais absurdas podem tomar proporções incríveis do mundo que a gente vive. Eu não sei se é por causa da nossa fome por fantasia, nossa fome por imaginar um mundo mais fantástico do que aquele mundo que nós temos, ou se realmente talvez sejam pequenos espasmos de materialização de sonhos que a gente acaba tendo contato na vida de tempos em tempos aí em diferentes partes do mundo. Alguma história bizarra dessa explode. De qualquer forma, eu acho fascinante estudar isso, é por isso que eu gosto tanto de animais criptozoológicos. Mas, sinceramente, eu também devo dizer que eu acho bizarro que existiu a porra de uma foca falante com a voz de um fumante de 47 anos e eu só fui descobrir na pesquisa para esse vídeo. Então, eu não sei porque a gente fica tendo que pegar umas histórias assim, quando a gente tem, tipo assim, algumas que a gente nem explorou ainda, que são tão bizarras quanto. Get out of here, jockey! Vocês gostaram de eu fazer um vídeo assim contando histórias?
Eu tô curioso de saber disso. Se vocês gostaram, comenta aí que talvez eu grave mais vídeos contando mais histórias. Quem sabe talvez do Homem-Sapo de Illinois, em homenagem ao aborto de Minion. Mas então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia original era eu fazer esse vídeo todo num formato de animação, o que eu acho que ia ficar muito engraçado, eu animando o Jeff e tudo mais. Mas eu vou ser bem sincero, eu tô com um psicológico tão fodido esses dias que se eu não fizesse o vídeo desse jeito, o vídeo nunca ficaria feito. E eu quero muito entregar logo os vídeos que eu prometi no mês do horror, pra mim ver esse capítulo finalizado da minha história esse ano e se preparando pro ano que vem, que eu espero que seja um ano bem melhor pro canal, onde eu consiga fazer todos os vídeos que eu planejo. Então muito obrigado, galera, por estarem comigo aqui sempre. Sigam a gente no Instagram, no Twitter, tô sempre postando coisas lá. Também tô produzindo conteúdo para uma outra página, que é a Bacano Records, tanto no TikTok quanto no Instagram. É uma página muito mais simples, são vídeos muito mais curtos, então acompanhem lá também, que de vez em quando eu vou dar as caras. Muito obrigado, galera, pela atenção mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e fiquem bem. Até mais, um beijo no coração e valeu!